foi esse 8º episódio de Gold User, que eu sabia que apareceu o Kwon, que é o irmão mais velho do Rueiro, e que ele era o Garyundo. Até aí tudo bem, eu já esperava isso, mas eu não esperava aquele final. Então a gente logo de início vai ver, obviamente, o Caçador de Anéis Garyundo derrotando o Tirano Range. Na verdade, já derrotou no episódio passado. E quando você derrota algum portador do anel, você ganha esse anel. E é isso que acontece, obviamente, com o Garyundo. Então ele consegue o anel e ainda leva o Megumi embora. Se ele leva o professor, com qual intenção? Provavelmente para obter informação? Ou então para os Gozu-Users não obterem mais informação sobre a lenda. Não sei qual a intenção, o que vai acontecer com o Megumi, mas ele levou o Megumi embora. E depois a gente vê a rainha abrindo os olhos. Sim, finalmente ela abriu os olhos e o que aconteceu? Um absoluto nada. Não sei até aí o que vai ser importante. Eu tenho uma teoria que eu vou falar mais pra frente sobre a rainha. Mas a gente vê o Garyundo aparecendo, até porque ela chama por ele. Ela abre os olhos e a chama. E aí ele parece, mostra que tem vários anéis. A gente vê ele derrotando vários rédios para obter os anéis. Então ele tá indo atrás dos portadores dos anéis, exatamente para conseguir os anéis pra rainha. Ela tem ali o desejo de ter os anéis e fala o seu marido. Mas o Fire-Kendo é meio irritado, porque ele não conhece o Garyundo, e o Garyundo ele quer atacar o Gold Wolf, mas o Fire-Kendo também quer, ele tá indo exatamente lá pra Terra para isso. Então a gente vê que tem essa rivalidade, e a gente também vai ver ali ele indo, o irmão, no caso, o Kwon, atrás do Rueiro, que na verdade é o Garyundo, como eu já tinha falado no outro vídeo. Eu acho que todo mundo percebeu isso, acho que ficou bem claro que era o irmão mais velho. E aí ele fala com o irmão, mostra que é ele, e a gente vê o Rueiro de um jeito que a gente nunca viu, porque até então ele era um pouco indiferente. Ele só era um pouco mais diferente, né? Ele se importava realmente ali com a criancinha, que ele brinca e tal, mas com os outros ele parece ser um pouco mais indiferente, apesar dele não ser tão indiferente, como eu já pontuei em diversos momentos. Mas ele tem uma reação totalmente diferente, que eu acho bastante legal e realmente condiz. Ele é o irmão dele, que ele se perdeu ali do irmão no mundo do An, então ele fica emocionado, a gente vê que ele quase chora, ele fica ali, né, com os olhos marejados e tal. Então, assim, a gente vê que ele estava muito feliz por encontrar o irmão mais velho, ele acha que é culpa dele, que eles se separaram, então ele acha que tudo que aconteceu é culpa dele e tal. O irmão vai mostrar, porque ele é dono ali de uma empresa de IA, é uma coisa assim, bem bizarra, que ele quer realizar o desejo das pessoas através do IA, isso que ele vai falando, ele tem uma empresa, ele tá gravando ali um comercial para essa empresa, que é uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo, tá ali entre as 100 e tal, a gente vê isso, e aí ele leva o Rueiro para eles poderem conversar, aí dá comida pro Rueiro, que o Rueiro nunca comeu aquele tipo de comida e tal, e ele chama o Rueiro exatamente para ser o seu braço direito ali na empresa. Como o Rueiro também tava procurando emprego, obviamente ele vai querer ficar com o irmão, ele aceita. E aí o irmão sai, porque tem alguém chamando ele, e ele vai falar com o funcionário, porque é o 3º mês seguido que ele não completa ali a sua meta, e ele acaba sendo punido. Assim, é uma cena bem bizarra, aparece um X, até porque ele faz um X e diz, né, que você é presa. É bem bizarrinha essa cena, porque obviamente aparece um X e o cara berra. Não sei exatamente como que ele pune ali os funcionários, o que acontece ali, mas parece que as pessoas sabem que elas podem ser punidas. Então eu acho que elas meio que trabalham, fazem as coisas direitinho para não ser punidas. Eu acho que é bem por aí. Bem bizarro, realmente. E ele não quer ser mais chamado pelo nome dele, e sim por Kwon. Ele abandonou o nome dele original. Então a gente vai ter aí ele mostrando que ele é sim, né, o Garyundo pro Rueiro. A gente vai ver que o Fire-Kendo ele vai pra Terra, ele vai começar a atacar, porque ele quer lutar com o Gold Wolf, chama o Gold Wolf. A gente vai ver que a Sumino e o Ryuki já estavam lutando ali com o Fire-Kendo, e depois a gente vai ver a chegada do Kinjiro e do Ryuji, que na verdade o Kinjiro agora foi contratado pelo Ryuji, porque ele tá expandindo ali as coisas no café, como a gente vê, então ele vai trabalhar como entregador, ele tava anotando e vendo as coisas e tal. E eu gostei muito, porque ele fala uma coisa muito importante antes dessa luta começar, né? O Kinjiro, ele fala que no final as únicas coisas que você tem é a memória das outras pessoas, então que ele quer curtir o momento com as pessoas, apesar de sim, eles serem inimigos, porque até o Ryuji fala isso, a gente vai ter que lutar no final e tudo bem, mas a gente pode curtir até esse momento chegar, a gente pode criar memórias. Então eu acho que é bastante legal, porque ele tá interessado em ter bons momentos com os outros até este momento da luta realmente começar.
E a gente vai ver eles ali lutando, e aí o Roeiro vai chegar e ele vai falar, agora a gente vai destruir eles. E ele fica meio assim, como assim? E aí ele mostra a manopla, assim, ele tem uma manopla diferente dos demais, e o anel dele é super diferente, sim, é a cara da rainha. Então provavelmente é a rainha Tenga June que deu esse anel, porque assim, ela se chama Tenga June, e ela tem um anel com a cara dela, ela tem esse poder de anel, de manopla, ela se chama Tenga, temos o Tenga Sword. Tenga Sword é um familiar, alguma coisa assim, porque a gente sabe que ela é uma cabeça de robô, gente. Venhamos e convenhamos. Aquilo ali é uma cabeça de robô. Provavelmente ela deve ter um corpo por ali, sei lá o que aconteceu com ela, se sobrou a cabeça, mas assim, ela deu o poder, deu um anel, tipo, se lembra o poder ali do Tenga Sword, que deu ali os 5 anéis pro Goldilocks. Então, assim, estou aí tentando entender se essa rainha tem alguma conexão com o Tenga Sword. Aparentemente, sim. Fiquei meio em choque. E aí a gente vê ele conversando, falando que ele é um nada, que ele não é a mesma pessoa, que ele não tem um desejo e que ele não vai ter um desejo. Gente, ele fala umas coisas assim pesadíssimas pro Roeiro, que assim, pra que ele tá lutando se ele não tem desejo, que não tem nexo, que desejo só faz eles ficarem presos, né, amarrados. Na verdade, é um peso você ter desejo, porque isso acorrenta, eles têm que se libertar, eles não têm que ter desejo, não têm que desejar nada para poder se libertar. Sim, o Kon fala isso ali pro Roeiro. E assim, o Roeiro estava totalmente feliz, porque ele encontrou o irmão mais velho, ele ia passar momentos, reviver momentos ali com o irmão. E de repente o irmão fala umas coisas assim que ele é muito inocente, o Roeiro, que ele não quer ser inocente, que ele não é, mas assim, ele pega o Roeiro pelo cabelo, é umas coisas assim muito pesadas, ele tem uma fala muito pesada ali com o Roeiro, e obviamente que aquilo abalou, e ele fala que ele agora tem que lutar junto, que eles têm que atacar, que ele vai dizer quem é a presa dele para ele poder lutar. A gente vê ele uivando. Eu achei que ele não ia atacar os outros, eu juro, eu falei, não, ele não vai ser influenciado pelo irmão, e ele ataca. Ele ataca os Goldilocks, ele não luta ali contra o Faruqueno de início, então ele luta ali contra os outros, ele vai pra cima com tudo, e os outros meio assim, pô, porque você tá lutando contra a gente no final não somos inimigos, a gente não vai lutar um contra o outro, e ficou ali, obviamente, um super clima. Então o Faruqueno vai pra cima ali do Goldilocks, porque ele quer lutar com o Goldilocks, ele foi para ali exatamente pra isso, porque tem essa rivalidade, e ele fala, te desafio, vamos lutar ali, né, com os robôs, cada um chama o seu robô e tal, e eles vão lutar. E assim, ele não tá lutando com aquela vontade, sabe? Ele parece estar distraído, Roeiro, parece que ele perdeu a vontade, que ele não tem aquela chama. Então, quando ele tá prestes a perder, porque assim, o Faruqueno não podia derrotar ele fala, não quero, isso não tem graça, eu não vim aqui pra isso. Ele fala, você parece um boneco com nenhuma vontade. E aí a cara dele vai mudando, acho que ele vai se sentindo cada vez pior. O Faruqueno vai embora, não derrota ele. E a gente vai ver, obviamente, o Garundo atacando os nossos 4 Goldilocks. Mas a gente vai ver que ele vai utilizar o anel ali dos Reds de forma diferente. Eu achei bastante interessante, porque a gente vê eles utilizando que eles se transformam nos Reds, apesar do peitoral deles continuar, eles utilizam ali os poderes do Red de forma bastante diferente, porque o Garundo, ele vai meio que criar cópia dos Reds, então a gente vai ver que ele vai utilizar o anel do Gozeiger e também do Nininger, então a gente vai ter a cópia deles ali lutando. Depois que ele luta um pouco ali com os Goldilocks, a gente vai ver ele meio que destruindo eles, e aí pegando as armas, tanto do Gozeiger quanto do Nininger, e aí ele vai lutar com essas armas, né? Ele chega a lhe dar o golpe final para derrotar os Goldilocks, mas os Goldilocks conseguem fugir do golpe e ele vai embora. Eu acho que ele não quis pegar os anéis, porque assim, ele poderia pegar os anéis facinho do Goldilocks, e não entendi porque ele não pegou. Mas, enfim, a gente vê, né, que o Roeiro, ele sai ali do robô, e aí os 4 cercam o Roeiro e falam, você quer lutar? Você quer começar logo a batalha pelos anéis? Então vamos começar a batalha pelos anéis. E ficou bem claro que nenhum deles vai abandonar o desejo deles. A gente vê eles falando que não vai abandonar, que vai conseguir ali o desejo deles e tal, e as coisas acontecem porque eles estavam realmente indo para a batalha pelos anéis, principalmente pelos anéis do Roeiro. E aí o Roeiro fala, eu não tenho desejo, eu nunca tive desejo e nunca terei um desejo. Ele tirou o anel e fala, estou saindo dos Goldilocks. Gente, sério, eu não esperava por isso. Ele realmente ficou muito mal, ficou quebrado com tudo que aconteceu ali com o irmão. É um episódio realmente que mostra um pouco mais do Roeiro, mas realmente isso
abalou demais ele, a ponto dele largar ali o anel. E a gente vê os 4 meio assim, tipo, o que tá acontecendo? Eles nem tentam pegar o anel do roeiro, porque eles ficam ali meio que desconcertados com tudo o que tá acontecendo. E eles descobrem que o Gariundo é o irmão mais velho do roeiro, porque o Gariundo fala, então eles têm também essa informação e eles entendem, pô, alguma coisa aconteceu. O que o Gariundo fez com ele, o que tá acontecendo. Então, assim, eles ficaram meio que desnorteados ali no final das contas. E ele vai embora, obviamente que no próximo episódio tudo vai se resolver, ele vai voltar a ser o Gold Wolf, como a gente vê na promo, mas eu não esperava por esse final, que ele era o Gariundo, eu acho que já estava meio óbvio que ia ser o Kwon, até porque ele era bastante importante, a gente tinha uma sinopse que dizia que ele era bastante importante. Agora, o que me entregou mais é esse anel da rainha, porque é a cara da rainha, tem uma manopla própria, diferente, porque até então a gente não tinha visto uma manopla desse jeito, e provavelmente é o poder que a rainha deu pra ele, por isso que ele é o caçador de anéis, por isso que ele vai atrás ali dos outros para pegar os anéis. Então, ele trabalha exatamente para a rainha. E eu tô bastante curiosa para ver mais, né, do Gariundo, do Kwon e até da rainha, porque ela abriu os olhos e não aconteceu nada. Então, eu quero ver aí qual o desejo realmente da rainha, só o marido, porque ela fala que tem o desejo de colecionar os anéis e do marido. E ele tem vários anéis, a gente vê na mão ali do Kwon, né, do Gariundo, então assim, provavelmente a gente vai continuar vendo ele aparecendo, deve ter essa rivalidade entre ele e o roeiro, então a gente vai ter essa rivalidade entre irmãos. Então, se não baixasse o Fire Candle tendo a rivalidade com o Gold Wolf, agora a gente vai ter o Gariundo e provavelmente eles vão suar ali, porque eles vão ter que suar mais um pouco para conseguir derrotar ele, e a gente vai ter um robô novo. Não é exatamente totalmente diferente, obviamente, mas a cara ali é de um lobo. Sim, a gente vai ver ele voltando a ser o Gold Wolf e meio que uma coisa ali por cima da cara que já tinha, né, ali o negócio de lobo. Eu achei bastante interessante, legal, né, uma coisa, oh meu Deus do céu, mas é algo diferente, provavelmente deve ganhar uma forcinha extra o robô ali do roeiro. Eu tô bastante ansiosa para ver a continuação, ver o que vai acontecer, se ele vai se encontrar, porque realmente foi um baque muito grande para ele reencontrar o irmão, mas ao mesmo tempo ele descobrir que não é mais aquele irmão que ele conhecia, que era bom em tudo, que era o irmão que ele tanto amava, tanto confiava, que ele fala que ele realmente mudou, o próprio, né, Gariundo, o Kwon, fala que ele mudou, que ele não é mais aquela criança, e obviamente a gente vai mudando no decorrer, ele agora é um homem, ele não é mais uma criança, mas mudar totalmente, mudar tudo. Então, vamos ver aí no final das contas se a gente vai ter a redenção aí do Kwon. Quem aposta que vai ter a redenção do Kwon, deixa aqui nos comentários. E quero saber a sua opinião, o que você achou do 8º episódio de Code Geass. E se você gosta de animes e tokusatsu, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!